Gente, eu estou aqui com a Morgana porque ela é um prodígio na área dela. E um exemplo também, vocês vão ver com a conversa, assistam o vídeo todo e vocês vão ver o exemplo de como deve ser. Você não pode ser morno nessa vida, você tem que ir além, tá bom? Então, como é seu nome todo, Morgana? Prazer, meu nome é Morgana Duarte Lourenço. Ela é advogada e você tem quantas especializações? Inúmeros cursos, né, e especializações, mas me formei inicialmente como professora de séries iniciais, fiz extensão em teologia e hoje na pós-graduação em Direito tenho especializações na área do direito consumidor, na área do direito imobiliário, planejamento sucessório e inventários, direito civil e direito do trabalho. Então, e você imagina assim, com essa carinha de menina nova, quantos anos você tem, Morgana? 26 anos. Então, com 26 anos, muita gente aí nem investiu ainda numa faculdade. Então, você começou e aproveitou todas as oportunidades com muita garra, com muita força. Sim, esse incentivo veio muito da questão familiar, né? Os meus pais, eles têm uma origem humilde, mas a educação familiar foi sempre voltada para a valorização da educação e da justiça como uma forma de mudar a sociedade. Então, desde pequena, sempre fui muito incentivada a abraçar todas as oportunidades que me eram oferecidas. Desde cursos gratuitos que eram oferecidos para adolescentes até as graduações, as bolsas de estudos. Fiz inúmeros cursinhos pequenos, todos para tentar trazer um acréscimo. Minha mãe sempre dizia que eu nunca perdia por aprender, né? E que nunca era tarde nem cedo e que o aprendizado ele só se modificava com o tempo. Então, todas as oportunidades que eu tive, que eu pude abraçar para acrescentar conhecimento, até como um meio de eu colaborar para a sociedade e ajudar outras pessoas, eu aproveitei. Então, porque assim, tem profissionais que a gente vai procurar em qualquer área e a gente pensa assim, mais velho e mais experiente. Às vezes o mais velho não está acompanhando a modernidade e se acomoda num conhecimento do passado. E às vezes acompanha. Então, a gente não pode fichar a pessoa, mais velho é mais experiente, mais novo é inexperiente. A Morgana, com todo esse conhecimento e esse trabalho, talvez ela seja mais experiente do que muito advogado mais velho. Então, a questão é a gente precisa analisar as coisas, né? E observar antes de procurar alguém para nos ajudar numa especialização, por exemplo, um advogado. Você vai buscar um advogado que tem que entender do assunto. Então, ela falou ali, sucessório, imobiliário. Então, como é que acontece, por exemplo, assim, a questão sucessória? Você trabalha de que forma? A questão sucessória, ela pode ser, né, abraçada e pode ser resolvida em devida, né? Hoje, muitas pessoas perdem muito valor de patrimônio com o próprio inventário, por exemplo, né? São questões de tributação, e sem falar todos os desgastes que isso dá com o óbito, quando a pessoa nos deixa. Então, por exemplo, no inventário, em vida, a pessoa pode deixar através do planejamento sucessório, através da holding familiar, através até mesmo do instrumento de testamento, todo o seu pós-morte resolvido, né? Então, a gente atua não somente na forma de resolver o problema como após o acontecimento, mas também para evitar esse problema, trazendo como se fosse um planejamento familiar para que a família não venha se desgastar ainda mais com essa situação que já é bem peculiar. E através desse planejamento, através de toda essa estruturação do patrimônio da família, a gente consegue tornar essas questões mais humanas e tornar esse tabu que é o inventário
numa forma mais fácil de ser resoluta. Hoje a gente consegue resolver muitos procedimentos judiciais que antes levavam anos no Poder Judiciário, a gente consegue resolver em cartórios. Eu tenho casos aqui em Blumenau em que eu fiz inventários de grande monta em 9 dias. Claro que com a cooperação dos cartórios, que são muito importantes nessa todo esse procedimento, né? Então, hoje você consegue facilitar inúmeros problemas do empresário, de questões de inventário, de imobiliário, de consumidor, através de um planejamento e de uma boa assessoria, claro. E o que me impressionou na Morgana é que com 26 anos ela tem todo esse conhecimento. Você também trabalhou no fórum aqui de Blumenau? Sim, mesmo quando eu vim fazer a faculdade, depois que vim do Rio Grande do Sul sendo formada, eu entendi que eu precisava ter a prática jurídica, né? E nisso eu comecei aqui em Blumenau a procurar esses órgãos que trazem uma credibilidade para currículo e para fins de conhecimento, para me trazer um alicerce na hora que eu fosse atuar como advogado. Nisso eu trabalhei na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subseção de Blumenau, e posteriormente um estágio significativo que eu tive foi na Justiça do Trabalho, sim, porque ali eu pude verificar a realidade como ela realmente acontece, tanto atrás dos balcões da Justiça, como do lado de fora. E ali também foi muito importante o contato com os advogados, né? O contato com os magistrados. Eu consegui aprender bastante e também consegui aceitar que muitas coisas pelas quais a gente ouvia na faculdade, na realidade era diferente. Então ali você aprendi muito a ter esse tato mais humanitário na resolução dos problemas, tanto no campo empresarial quanto no campo trabalhista ou familiar. E eu acho que isso é um ponto significativo e é um ponto que os novos advogados e os advogados que já estão atuando têm que se atentar. Que hoje as pessoas não procuram um atendimento só para resolver um problema. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser entendidas, elas querem que não só venha um resultado e que o problema seja resolvido, mas elas querem a atenção de um profissional que realmente se importe com a causa delas. E foi isso que eu tentei aprender com todos os contatos que eu fiz e todos os estágios. E como é que era seu trabalho assim? Por exemplo, tem pessoas que, no meu caso, assim, jornalista, tem gente que só quer escrever. Eu gostava de conhecer os outros setores, tal. Como que era você nos estágios? Eu sempre fui muito curiosa. E sempre gostei muito de desafios. E isso me foi incentivado nesses estágios. Por isso que eu sou muito grata, né? Na Justiça do Trabalho, por exemplo, os diretores e os juízes, eles sempre incentivavam que a gente aprendesse tudo o que estava à disposição. Então, no fórum, eu trabalhava, às vezes, com aqueles processos físicos cheios de pó, mas também trabalhava digitando audiências, né? Então a gente tem que ter essa dinamicidade de estar disposto a aprender desde as coisas mais pequenas até as coisas mais significativas do ponto de vista processual. E isso sempre me foi incentivado por parte desses estágios, desses responsáveis. E isso tem um ponto muito importante na carreira, porque hoje o advogado ele está cercado de meios digitais. Hoje nós podemos protocolar processos do outro lado do país. Sim, podemos, mas os velhos métodos ainda estão em continuidade, né? Ainda temos processos físicos, a vinculação de cartórios é primordial, o contato com os servidores é muito importante, né? Essa experiência, esse network entre um advogado mais novo, um advogado mais velho, um advogado mais experiente em determinada área, um advogado que tenha mais sucesso em outra área, ele é de extrema importância. E por isso que eu nunca me acomodei a uma experiência, a uma função, a uma coisa só. Sempre quis aprender tudo que estivesse ao meu alcance.
E nisso ela conseguiu assim fazer muitos cursos oferecidos pelo próprio fórum. Sim, o fórum sempre disponibilizava, né, cursos para os próprios servidores e a gente aproveitava para se atualizar, né? Cursos de oratória, cursos de comunicação e cursos na área da conciliação, que hoje ainda é um pouco um tabu, um certo tabu. As pessoas nem sempre querem conciliar, fazer acordos, né? E isso também era disponibilizado pela universidade. Nas plataformas da faculdade tinha cursos também para serem realizados. E hoje, no campo do direito, existem muitas oportunidades de cursos que você não precisa despender valores quantitativos para tu aprender. Eu passei na ordem com um curso que eu paguei R$10. Passei no exame de ordem na primeira fase com um curso que estava um pouco ultrapassado, sim, mas que eles fizeram uma promoção, venderam por R$10. Eu assisti todas as aulas e atualizei, né, através dos livros, as leis que tinham passado, e assim eu passei no exame de ordem. Na segunda fase, até foi engraçado, eu fiz a segunda fase do exame de ordem no ano 2019 com um curso emprestado do ano de 2018, né? Que também não estava plenamente novo, mas que também poderia ser aproveitado e garantiu uma nota bem significativa na segunda fase da OAB, na área do direito do trabalho, justamente porque aproveitei cursos que as pessoas entendiam que eram inutilizáveis e não eram, né? E nessa questão tem muita gente que não aproveita essas oportunidades. Muitas pessoas não se inscrevem nesses cursos, né? Mas você não. Você pegou tudo que você pôde para o teu conhecimento. Não, e assim, não se limitar também só à área de atuação, né? Ainda na faculdade, eu me inscrevia nos cursos do Sebrae. Tanto que concorri em um dos concursos que eles têm, que é sobre planos de negócios, né? Então, não é porque eu curso direito que eu não posso entender um pouco do ramo de empreendedorismo, né? Eu era professora antes de fazer a faculdade de direito. Então, assim, a limitação do conhecimento é o maior pecado que o ser humano pode fazer. Então, a gente tem que entender que se eu não tenho condições, né, era o meu caso, porque vim de uma família muito humilde, eu procurei outros meios. Para passar nos vestibulares, eu peguei apostilas de colegas emprestadas. Eu fiz o exame de ordem com livros emprestados, né? Meu ex-chefe foi quem pagou o meu boleto da minha inscrição no meu exame da OAB. Então, o limitador financeiro hoje depende muito da perspectiva. Porque se você se relaciona com as pessoas certas, se você demonstra comprometimento, dedicação, as pessoas acabam acreditando em você. E com essa credibilidade vem inúmeros presentes, e entre eles é a confiança. E eu tive do meu lado pessoas primordiais que confiaram que eu poderia me desenvolver mesmo não tendo uma suficiência, né, de fundos e fui me virando da forma como eu conseguia. E eu me orgulho muito disso porque hoje eu vejo muitas pessoas limitando as suas vidas, limitando as suas carreiras. Ah, mas eu não vou fazer tal coisa porque é caro. Ah, mas eu não vou fazer tal curso porque essa instituição aqui não tem renome, né? Eu já fiz pós-graduação que eu paguei R$300 e que eram bem mais abrangentes que grandes nomes desse segmento. Então, é a questão de não se privar as oportunidades, não se deixar levar pelo que a realidade limita, né? E aproveitar tudo que vier, o conhecimento da experiência também é muito válido. E uma coisa muito interessante disso tudo é que ela fez um artigo, conta essa história aí sobre a questão da violência psicológica, que é um assunto muito sério na nossa sociedade, que se agravou na época da pandemia. Sim, essa questão da violência psicológica, ela surgiu na minha vida após um relacionamento, né, que me afetou enquanto ser humano, enquanto mulher. Só que na época eu tinha 19 para 20 anos, então a questão da violência psicológica estava na lei, mas não era
aplicado. E muita gente não conhecia. Então, o meu primeiro artigo sobre isso foi um artigo muito primário, foi muito informativo, porque eu tinha sede que todas as mulheres, principalmente as mais novas, entendessem que realmente existem relacionamentos tóxicos, abusivos, de violência emocional, patrimonial e por diante. Só que anos depois me voltou latente no meu coração isso de retomar esse assunto, porque começou uma certa movimentação das mulheres em esclarecer o que era violência psicológica. Só que logo em seguida veio a pandemia, né? E aí ficou meio pausada essa situação. Até que um dia eu comecei a ver notícias e no jornal apareceu que no estado de Santa Catarina tinha dobrado os índices de violência doméstica, né? Dado ao fato que as pessoas não estavam tendo o acesso imediato às delegacias, a meios de denúncia, né? E aí voltou esse sentimento de voltar a tocar nesse assunto. Foi aí que eu tive o apoio da Ordem dos Advogados de Blumenau, né, na pessoa dos seus presidentes aqui, para a publicação desse artigo, que é intitulado justamente isso: a violência psicológica em face da mulher em tempos de pandemia mundial, trazendo os dados, as características do agressor, as características da violência psicológica, para que a vítima possa identificar e possa denunciar, porque hoje, né, ela é prevista como lei, existe sanção criminal para isso e também existe a função social disso, que é trazer para as mulheres a informação de que elas não estão mais sozinhas. Vocês não estão mais sozinhos. A lei está aí, ela tem que ser cumprida, o seu direito tem que ser resguardado. E a violência psicológica, ela é o precipício para a violência física. E muitas vezes os danos que ela traz para a mulher, para o íntimo, para a feminilidade e até para a família, são muito maiores do que aqueles que podem ser vistos. Então é uma causa muito importante e é uma bandeira que eu sempre vou carregar. E ao qual eu me orgulho muito de sempre ter estudado e ter tido a publicação, né, desse artigo relevante para a sociedade como um todo, né, sobre essa questão de que sim, há direitos prevendo essa questão de proteção à integridade moral, física e até mesmo ética da mulher. Mas esse artigo, ele gerou um decreto aprovado pela presidência? Como é que foi isso? Então, essa questão da violência psicológica, né, ela virou uma matéria muito discutida nos meios de comunicação, principalmente nos programas e através das personalidades femininas, né, da nossa sociedade atual, que começaram a defender uma melhor aplicação dessa lei. E através disso, veio uma sanção presidencial, né, do atual presidente, trazendo a tipificação desse crime de violência psicológica para finalmente trazer a efetividade dessa proteção. Eu acho que foi de extrema importância chegar no poder legislativo e executivo essa questão da violência psicológica, dos danos que isso pode trazer para a sociedade no geral, porque ela é uma proteção que vai trazer uma segurança jurídica para as partes, para os envolvidos e também para o próprio Poder Judiciário. Porque às vezes possui a lei, mas o Poder Judiciário não tem nem como atuar na aplicação. Às vezes não tem servidores, não tem contingente, não tem verba. E às vezes não tem a própria tipificação de lei. E nesse caso houve, né, a sanção presidencial com decretando, né, que a violência psicológica é um crime, né, passível de denúncia, e trazendo essa previsão legal mais efetiva de proteção aos direitos da mulher, principalmente nessa questão mais moral, né? Gente, então assim, ó, curte aí, se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente, tá bom? Qual é o principal ponto da tua carreira? O que você pretende alcançar? Eu determino na minha vida que o sucesso não são bens, são pessoas, né? A questão de princípios
familiares, para mim, são muito fortes. E elas estão num nível que eu trago como objetivo da minha carreira alcançar pessoas. Eu quero tentar desmistificar que a advocacia é somente resolução de problemas. Eu quero tentar alcançar as pessoas o acesso à justiça através de um atendimento humanizado, através da resolução do resultado, não só do seu problema, mas da sua dor, né? Eu quero que as pessoas sejam ouvidas. Então, eu acho que a minha cooperação para a sociedade, enquanto advogada, enquanto ser humano, enquanto mulher defensora dos direitos das mulheres e enquanto aplicadora, né, da lei através do exercício da advocacia, é demonstrar que o ser humano precisa ser ouvido, tratado, principalmente no Poder Judiciário. A gente tem que humanizar esses relacionamentos. A gente tem que conciliar pessoas, abrir os diálogos. Nós não temos que trazer uma competitividade desnecessária para esse meio. A nossa função principal quando nós fizemos um juramento é tornar a vida do ser humano, que já é difícil, mais fácil, mais homogênea. E é isso que eu pretendo como sucesso na minha vida. Eu acho que quando eu conseguir atingir as pessoas de uma forma mais humana, quando eu conseguir trazer para elas não só o resultado, mas uma paz em relação aos seus problemas, às suas discussões, eu vou ter tido muito sucesso. Porque é uma realização pessoal a carreira da advocacia para mim, não somente uma realização financeira. E eu acho que é isso que eu busquei durante todos os meus estudos, e venho buscando, né, porque a gente nunca para, é tentar trazer para o meu cliente o afeto de que ele está sendo acolhido. Gente, essa mulher devia ser candidata a alguma coisa. Pretende vir candidata agora? Agora não, mas eu acho que num futuro, né, é uma possibilidade sim, né? Porque tem vozes que estão no nosso meio, na sociedade, que ainda não são ouvidas. Existem direitos que ainda não são pleiteados. E me parece muitas vezes que os legislativos municipais estão muito distantes da sociedade. E aonde a sociedade acontece é aonde o advogado também está. Então, eu acredito que futuramente pode ser que venha uma carreira política, mas por enquanto eu quero me realizar enquanto profissional da advocacia. Já tenho meu voto. E de vocês, o que vocês acham? Não é legal? Gente, valeu, muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada, Morgana. Muito obrigada, agradeço muito e eu espero sinceramente, com a maior humildade do mundo, que as pessoas se sintam encorajadas a sempre buscarem mais, a não pararem nos empecilhos, né? Que a vida ela é maravilhosa, ela é grata e tudo aquilo que a gente busca, a colheita, ela sempre vem, né? Vamos experimentar o fruto. Tem que trabalhar, gente, tem que estudar, né? Tchau pra vocês. Obrigada.